Olá e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar profundamente nas Sagradas Escrituras para compreender melhor a Palavra de Deus. Se este é seu primeiro vídeo aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos estudos semanais. Hoje estudaremos Gênesis capítulo 13, a história do conflito entre Abraão e Ló. Um texto que revela princípios fundamentais sobre como lidamos com conflitos, tomamos decisões e confiamos nas promessas de Deus, mesmo quando somos generosos com os outros. Antes de iniciarmos a leitura, é fundamental compreendermos o contexto histórico e cultural deste texto narrativo. Autor, Moisés, escrevendo aproximadamente em 1400 a.C., compilando tradições orais e revelação divina sobre os patriarcas. Período histórico. Os eventos ocorrem por volta de 1900 antes de Cristo, durante a era patriarcal, após o retorno de Abraão do Egito, onde havia mentido sobre Sara ser sua irmã. Destinatários. O povo de Israel no deserto, a caminho da terra prometida, necessitando compreender suas origens e o caráter do Deus que os chamou. Propósito principal: demonstrar como Abraão, apesar de falhas anteriores, cresceu em fé e caráter, escolhendo a paz e a generosidade. Enquanto Deus reafirma suas promessas de terra e descendência. Contexto cultural. Na cultura patriarcal do Antigo Oriente Próximo, terras férteis e rebanhos abundantes eram sinais de bênção divina. Conflitos por pastagens eram comuns e frequentemente resultavam em violência. O direito do mais velho de escolher primeiro era um costume estabelecido. Localização no cânon. Este capítulo está na segunda parte do ciclo de Abraão, Gênesis 12, 25, mostrando o desenvolvimento do caráter do patriarca e a fidelidade de Deus às suas promessas, apesar das circunstâncias adversas. Este texto não é apenas história, mas teologia prática que nos ensina sobre resolução de conflitos, desprendimento material, confiança em Deus e as consequências de nossas escolhas espirituais. Agora vamos ler juntos este texto sagrado e instrutivo. Acompanhe em sua Bíblia Gênesis capítulo 13, versículos 1 a 18. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Éden, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha, desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas, e foi. E habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E edificou ali um altar ao Senhor.
Agora vamos analisar a estrutura teológica e narrativa deste texto, observando os movimentos geográficos, espirituais e relacionais desta história. Seção 1, versículos 1 a 4. O retorno e a renovação espiritual. Explicação. Movimento geográfico. Abraão retorna do Egito, onde havia falhado moralmente, para o Neguebe e depois para Betel, refazendo seus passos até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda. Prosperidade material. O texto enfatiza que Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Ironicamente, essa riqueza veio parcialmente de sua mentira no Egito, mas Deus a transformou em bênção. Restauração espiritual. O detalhe crucial é que Abraão volta até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito e invocou ali o nome do Senhor. Ele não apenas volta geograficamente, mas espiritualmente, reconectando-se com Deus no lugar de sua primeira adoração em Canaã. Lição. Quando falhamos espiritualmente, o caminho de volta sempre passa pelos lugares de nossa comunhão anterior com Deus. A restauração verdadeira envolve retornar aos altares da adoração e invocar o nome do Senhor. Seção 2, versículos 5-7. O conflito inevitável. Explicação. O problema da prosperidade. Tanto Abraão quanto Ló haviam prosperado materialmente, rebanhos, gado e tendas. A bênção de Deus havia se multiplicado. Mas isso criou um problema prático. Não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. A contenda entre servos. O conflito não começou entre Abraão e Ló diretamente, mas entre seus pastores, disputando pastagens e fontes de água. É comum que conflitos maiores comecem em níveis menores quando não são tratados adequadamente. O agravante contextual, o versículo 7, menciona que os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Este não é um detalhe casual. A contenda entre o povo de Deus diante dos incrédulos era um mau testemunho e uma vulnerabilidade estratégica. Divididos, seriam alvos mais fáceis. Lição. A prosperidade pode gerar conflitos quando não há sabedoria e desprendimento. Além disso, nossos conflitos internos prejudicam nosso testemunho diante do mundo e nos tornam espiritualmente vulneráveis. Seção 3, versículos 8-9. A solução generosa de Abraão. Explicação. Iniciativa de paz. Abraão, como o mais velho e líder patriarcal, toma a iniciativa de resolver o conflito pacificamente. Ora, não haja contenda entre mim e ti. Ele não espera que o problema se agrave ou que Ló venha até ele. Fundamento relacional. Abraão fundamenta seu apelo na relação, porque somos irmãos. Mesmo sendo tio e sobrinho, ele usa o termo irmãos para enfatizar o vínculo familiar e espiritual que deveria superar interesses materiais. Generosidade surpreendente. Abraão oferece a Ló o direito de escolher primeiro. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Culturalmente, como o mais velho, Abraão tinha o direito de escolher primeiro. Mas ele abre mão desse direito em favor da paz e da unidade. Lição. A verdadeira maturidade espiritual se manifesta quando escolhemos a paz em vez da posição, quando valorizamos relacionamentos acima de direitos, e quando confiamos que Deus cuidará de nós mesmo quando somos generosos com os outros. Seção 4, versículos 10-13. A escolha egoísta de Ló. Explicação. Decisão baseada na aparência. Ló levantou os seus olhos e viu que toda a campina do Jordão era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ele escolheu baseado no que seus olhos viram: fertilidade, abundância, prosperidade imediata. Escolha sem consulta. Observe que o texto não menciona Ló consultando a Deus, nem demonstrando gratidão ou consideração por Abraão. Ele simplesmente escolheu para si. Uma escolha autocentrada. Aproximação perigosa. Ló não apenas escolheu a planície fértil, mas habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ele se aproximou gradualmente do perigo moral e espiritual. Advertência profética. O texto insere uma nota ominosa. Ora, eram maus os homens de Sodoma,
e grandes pecadores contra o Senhor. Esta é uma prévia do desastre que aguardava Ló por sua escolha baseada apenas em ganho material. Lição: decisões baseadas apenas na aparência externa e no ganho material, sem buscar a direção de Deus ou considerar as implicações espirituais, frequentemente nos levam a lugares de perigo espiritual. O que parece como o jardim do Éden, aos olhos naturais, pode ser espiritualmente tóxico. Seção 5, versículos 14 e 18. A bênção renovada e ampliada. Explicação: momento da revelação. E disse o Senhor a Abrão depois que Ló se apartou dele. Note o momento preciso. Deus fala depois que Abraão demonstrou generosidade e desprendimento. A recompensa divina segue a obediência e a confiança. Visão expandida. Deus ordena: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Enquanto Ló levantou os olhos para escolher o melhor para si, Deus agora instrui Abraão a levantar os olhos para ver o que Deus lhe dará. Promessas reafirmadas e ampliadas. Deus promete toda a terra que Abraão pode ver, a ti e a tua descendência para sempre. E promete fazer sua descendência como o pó da terra, inumerável. Abraão abriu mão de escolher a melhor parte, mas Deus lhe deu tudo. Resposta de adoração. Abraão responde mudando para Hebron, onde edificou ali um altar ao Senhor. Sua resposta à promessa de Deus é adoração, não presunção ou exigência. Lição: quando confiamos em Deus e agimos com generosidade, mesmo abrindo mão de nossos direitos, Deus se encarrega de nos abençoar de maneiras que excedem o que poderíamos ter escolhido para nós mesmos. A fé genuína resulta em adoração e dependência contínua de Deus. Deste texto histórico e teológico podemos extrair 4 lições fundamentais para a nossa vida cristã. Primeira lição: restauração requer retorno aos lugares de comunhão. Abraão havia falhado no Egito, mas sua restauração espiritual envolveu voltar a Betel, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. Quando nos desviamos espiritualmente, precisamos retornar aos lugares de comunhão, não geograficamente, mas espiritualmente. Voltar à oração, à leitura da palavra, à adoração congregacional, aos compromissos abandonados. Como o filho pródigo que voltou à casa do pai, precisamos ter a humildade de refazer nossos passos e reconstruir os altares derrubados pelo pecado e pela negligência espiritual. A restauração não é apenas cessar o pecado, mas retomar a intimidade com Deus. Segunda lição: a maturidade espiritual escolhe a paz acima dos direitos. Abraão tinha todo o direito de escolher primeiro, era o mais velho, o patriarca, aquele a quem Deus havia chamado originalmente. Mas ele escolheu a paz e a unidade acima de seus privilégios. Como cristãos, somos chamados a seguir este exemplo. Em Romanos 12:18, Paulo nos exorta: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Em Filipenses 2:3-4, somos instruídos a considerar os outros superiores a nós mesmos. A cultura do mundo grita: lute pelos seus direitos, mas o Evangelho sussurra: seja generoso, confie em Deus e escolha a paz. Quantos relacionamentos, igrejas e famílias seriam restaurados se aplicássemos este princípio? Terceira lição: escolhas baseadas apenas na aparência externa levam ao desastre espiritual. Ló escolheu o que parecia melhor aos seus olhos naturais, a planície fértil e bem irrigada. Mas essa escolha o levou gradualmente para perto de Sodoma, um lugar de grande pecado. Ele não consultou a Deus, escolheu baseado em vantagem material imediata. Quantas vezes fazemos o mesmo? Escolhemos empregos, relacionamentos, oportunidades e caminhos baseados apenas em ganho financeiro, status, conforto ou aparência, sem buscar a direção de Deus ou considerar as implicações espirituais. Provérbios 14:12 nos adverte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Precisamos aprender a avaliar nossas escolhas, não apenas pelo que parecem oferecer materialmente,
mas pelo que representam espiritualmente. Quarta lição: Deus recompensa a generosidade motivada pela fé. Imediatamente após Ló se separar, Deus aparece a Abraão e renova suas promessas de maneira ainda mais expansiva. Abraão abriu mão de escolher a melhor parte, mas Deus lhe prometeu toda a terra. Abraão poderia ter ficado ressentido ou preocupado com sua perda, mas Deus demonstrou que aqueles que confiam nele nunca saem perdendo. Jesus ensinou este mesmo princípio em Lucas 6,38. Dai, e ser-vos-á dado. E em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando agimos com generosidade e desprendimento, confiando que Deus cuidará de nós, Ele se encarrega de nos abençoar de maneiras que superam qualquer coisa que poderíamos ter conseguido por nossos próprios esforços. A palavra de Deus não foi escrita apenas para conhecimento, mas para transformação. Como podemos aplicar os ensinamentos de Gênesis 13 em nossa vida diária? Na vida pessoal, se você se desviou espiritualmente, identifique seus altares abandonados, disciplinas espirituais que você deixou de praticar. Pode ser a leitura diária da Bíblia, o tempo de oração pela manhã, o jejum, o culto doméstico. Retorne a esses lugares de comunhão com Deus. Além disso, examine suas decisões recentes. Elas foram tomadas baseadas em aparência externa e ganho material? Ou você buscou a direção de Deus e considerou as implicações espirituais? Na vida familiar, quando houver conflitos com familiares por questões materiais, herança, propriedades, dinheiro, esteja disposto a ser generoso e escolher a paz acima dos seus direitos. Lembre-se das palavras de Abraão: somos irmãos. O relacionamento vale mais que qualquer bem material. Tome a iniciativa de reconciliação, mesmo que você esteja certo ou tenha sido ofendido. Na vida profissional, no ambiente de trabalho, quando surgirem conflitos ou competição por posições, promoções ou reconhecimento, pergunte-se: o que glorifica mais a Deus, insistir nos meus direitos ou agir com generosidade e humildade? Às vezes, abrir mão de uma oportunidade em favor de outro pode abrir portas ainda maiores que Deus tem preparadas para você. Na vida da igreja e comunidade, em situações de conflito na igreja, não alimente divisões nem insista sempre em ter razão. Seja um pacificador, disposto a ceder em questões secundárias para preservar a unidade do corpo de Cristo. Como Abraão, priorize o testemunho da igreja diante do mundo. Lembre-se que os cananeus e perizeus habitavam na terra e observavam o comportamento do povo de Deus. Lembre-se, o conhecimento bíblico sem aplicação prática não produz frutos espirituais. Gênesis 13 deve nos levar a escolher generosidade, paz e confiança em Deus, em vez de insistir em nossos direitos e escolher baseados apenas em ganho material. Vamos encerrar nosso estudo com uma oração baseada nas verdades transformadoras que aprendemos hoje. Oro para que o Espírito Santo use estas verdades para transformar nossos corações. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado por nos revelares através da vida de Abraão o caminho da fé, da generosidade e da confiança em Tuas promessas. Confessamos que muitas vezes agimos como Ló, escolhendo baseados apenas no que nossos olhos veem, buscando vantagem material sem consultar Tua vontade. Perdoa-nos por priorizar nossos direitos acima da paz e por permitir que conflitos danifiquem relacionamentos que deveríamos valorizar. Pedimos que nos concedas um coração como o de Abraão, generoso, pacificador, desprendido e confiante em Tuas promessas. Ajuda-nos a retornar aos altares abandonados, a restaurar nossa comunhão contigo e a sempre buscar Tua direção antes de tomarmos decisões importantes. Louvamos-Te porque és fiel às Tuas promessas e porque recompensas aqueles que confiam em Ti. Obrigado por nos ensinares que quando abrimos mão de nossos direitos em favor de outros, Tu Te encarregas de nos abençoar abundantemente. Comprometemo-nos a buscar primeiro o Teu reino e Tua justiça, crendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que possamos ser conhecidos como pacificadores, generosos e fiéis às Tuas promessas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém.
Espero que este estudo sobre Gênesis 13 tenha abençoado sua vida e desafiado você a viver com mais generosidade e confiança nas promessas de Deus. Deixe nos comentários. Em que área de sua vida Deus está chamando você a escolher a paz acima dos seus direitos? Compartilhe suas reflexões com nossa comunidade. Se este vídeo foi útil para seu crescimento espiritual, não esqueça de curtir e compartilhar com seus irmãos na fé. Na próxima semana, estudaremos Gênesis 14, onde veremos Abraão agindo como guerreiro e sacerdote ao resgatar Ló e abençoar Melquisedeque, um estudo profundo sobre coragem, gratidão e adoração. Que o Senhor lhe conceda sabedoria para tomar decisões que honrem a Ele e que você experimente a abundante recompensa que vem de confiar em suas promessas. Até a próxima.